Quando se fala em energia nuclear, automaticamente a gente pensa em urânio, entre outras funcionalidades da matéria-prima tirada desse minério aí, que é usada em diversos outros setores, como por exemplo o automotivo, né? Muitas pessoas não sabem. Ou seja, ele não tem uma demanda especificamente só na energia nuclear, apesar de ter a maior demanda aí. Tem também o processo de demonização, né, da matriz energética. A gente está vendo aí um movimento totalmente oposto agora, né? Principalmente a Alemanha, que se prejudicou bastante com essa questão da Ucrânia e Rússia. Não vamos entrar muito no assunto porque o YouTube acaba não gostando muito. A França, Canadá, Estados Unidos estão começando a voltar atrás também. A gente está vendo isso na prática, no noticiário. Não existe nenhuma matriz energética que seja mais limpa do que a nuclear, não que a gente conheça como humanos. A emissão de gases aí da matriz em operação é zero. A questão é que o valor do urânio, o lucro das empresas que suprem essa demanda e investimentos no setor tiveram um salto aí enorme, assim como o ETF URA listado na Bolsa de Nova York, que é o nosso foco do vídeo de hoje aqui, e aliás é listado na bolsa aí com o ticker dos BDRs de BURA39. Eu vou passar aqui muitas informações em sites bacanas. É um ETF que vem performando muito bem aí, paga dividendos, ou seja, além de você se expor ao dólar, você acaba aproveitando essa valorização, boa performance nos momentos bons de mercado, lógico, né? E ainda recebe um dividendo aí em dólar. Se ainda não for inscrito aqui no JG Capital, aproveita e clica no sininho de notificações também, e não esquece de deixar a sua opinião sobre gestão de ativos, tá? Sobre o ETF URA, mas lógico, tá? Assiste o vídeo todo para você poder entender bem do que é que eu tô falando. O ETF Global X Urânio, listado na Bolsa de Nova York, ele é conhecido mundialmente como o maior, tá? E mais famoso também. Ele é gerido pela Global X, como o próprio nome sugere, tá? Uma gestora especificamente de ETFs lá nos Estados Unidos, e no segmento de ETF ela é uma gigantona aí que bate de frente com a BlackRock. Tem muitos ETFs sobre administração, ou seja, é uma gestora muito grande. Como você pode ver, a lista aí é bem extensa. O mercado norte-americano, em comparação com o nosso, aí, ele é extremamente gigantesco, não tem nem comparação, com um patrimônio bem expressivo investido, lógico. Inclusive, a Global X, ela é da Mirai Asset Group, tá? Que tem aí mais de 500 bilhões de dólares sob gestão, uma asset de nível global, com sede em Seul, lá na Coreia do Sul. E tanto a Global X quanto a Mirai estão presentes aqui no Brasil como gestoras, claro. Embora no nosso país tenhamos uma visão mais rasa do que acontece lá fora, até porque a abertura de mercado para investimento global, né, com diversos produtos e serviços e formas aí de alocação de capital para investidores brasileiros comuns aqui, é bem nova. É importante que você conheça esses nomes aí para poder ficar mais familiarizado, beleza? Apesar, né, lógico, de que se você é brasileiro e investe, obviamente você não é comum, tá? O que é muito bom. Mas enfim, para ter uma melhor compreensão de como é que funciona a alocação de capital do ETF URA, a gente tem que olhar de fato, né, a exposição do patrimônio investido, nesse caso aí as empresas do setor. É um fundo que tem aí a participação em empresas em componentes, né, mineração e venda, mas a maior concentração é o segmento de geração de energia, lógico, tá? Essa aí na tela são as exposições dos ativos, ações detidas nesse caso, as principais são 12 empresas aí que são as maiores em exposição. Além das alocações de capital, também tem aí, como você pode ver, currency contracts, que nada mais são do que contratos de moedas, câmbio, basicamente. Isso é muito comum em fundos multimercados ou cambiais que investem em outros países. A gente também, nesse caso aí, um ETF que investe em ações no setor de energia nuclear em diversos outros países. Já que é preciso você fazer ali a conversão da moeda pelo dólar. E muitas vezes dá para você poder aproveitar também uma volatilidade, né, de mercado para poder fazer uma boa compra cambial, ter um lucro bacana. O URA tem essa vantagem de investir em negócios direcionados no mercado de urânio de modo geral e em diversos países, ou seja, tem uma diversificação excelente. Order Payable and Receivable são contas a pagar e a receber, que nesse caso ficam contabilizadas nesse mesmo indicador aí. Vale lembrar que todas essas participações são em empresas negociadas em bolsas. Coreia do Sul, Japão, Canadá, Estados Unidos, Austrália são os maiores também consumidores, né, no mercado aí. E, lógico, também são os mais confiáveis diante de um modelo de capitais aí ocidental, tá? Digo isso porque tem vários países que usam a matriz energética e que
que tem empresas no segmento também de componentes e tal, né? Mas são países muitas vezes sancionados, ou a alocação de capital no país não é tão estratégica pela dificuldade ou falta de confiança, como é o caso da China. Mas enfim, isso é muito importante levar em consideração, porque tem essa questão da exposição em carteira, tá? E o ETF não tem um risco de liquidez, por exemplo, isso aí é muito bom fixar. Ter ativos listados na carteira deixa uma mudança de estratégia muito mais rápida, além do acompanhamento ser muito mais eficiente pela periodicidade do resultado que as empresas divulgam. As maiores posições são em operações bem grandes. Já pegando inclusive esse gancho na questão de exposição, inclusive por país, tá? O ETF tem 46,6% dos negócios no Canadá, 16,2% na Austrália, 12,9% fica na Coreia do Sul, 9,7% Estados Unidos, Japão 6,7%, Grã-Bretanha fica com 3,7% da exposição. Esses são os maiores consumidores da matriz nuclear também, o que é excelente de você ter exposição. Depois vem aí as menores posições, né, que são África do Sul, Hong Kong, Espanha, Cazaquistão, e na exposição por setor, como é de se esperar já, a maior concentração é o setor energético com 61,4%, depois vem o industrial, que é 28,2%, e por último materiais, que é 10,4%. O URA ele foi listado lá em 2011, né, como podemos ver ali no histórico de rentabilidade e a valorização da cota, mercado versus o retorno do índice andam aí de maneira bem correlacionada, e nos últimos 2 anos vem performando extremamente bem. O que demonstra também que a tese, né, em investimento em urânio, ela se mostra mais viável, né, de acordo com as agendas aí, ESG. Vale lembrar também, tá, que desde o início houve uma expectativa enorme, porém depois teve a França dizendo que diminuiria a matriz energética, a Alemanha fez isso de uma maneira bem drástica, né, depois veio a construção dos gasodutos Nord Stream, e agora, né, com o jogo geopolítico mais complicado, o fim dali do abastecimento de gás natural, né, foi trocado por Israel, né, tá fornecendo para lá agora. Mas enfim, tá encerrando esse assunto mais complicado de geopolítica, estamos, né, vendo aí uma narrativa totalmente diferente em relação à matriz nuclear. E independente do que achamos sobre o clima, né, qual a matriz energética é a melhor, mais sustentável, né, quem manda no mundo são as narrativas, e é daí exatamente que flui o dinheiro, tá? Mas voltando, diferente de nós aqui que olhamos o yield, por exemplo, e depois a gente olha a performance, a rentabilidade do preço é muito importante para o mercado global. Por isso, tem bastante informações sobre isso. Por exemplo, a rentabilidade dos últimos 24 meses e também dos últimos 12 meses, e é um fato que tem uma grana entrando por conta dessa volta atrás dos países mais ligados ao ESG, essa agenda aí. Nem preciso falar sobre os BDRs, porque se lá fora tem alta, aqui também as negociações acompanham de acordo com as proporções, né, do ETF versus o BDR aqui no Brasil, nesse caso o BURA 39, que é, né, o nosso BDR tem uma proporção de 3:1. A cada 3 BDRs equivale a uma cota, né, não é estoque, é cota lá fora do ETF URA na Bolsa de Nova York. Ou, caso você prefira, também dá para você comprar diretamente através de plataformas, né, de bancos, né, como por exemplo o Banco Inter, que usa a plataforma da Apex para investir lá fora, ou até mesmo o Avenue. Vai também, lógico, de cada investidor equilibrar, né, a questão burocrática e também de pagamento de impostos, né, que inclusive eu já falei aqui em vários vídeos. E eu vou começar a voltar a falar novamente, que tem muita dúvida, inclusive, né, começo do ano já tem que começar a declarar imposto, tá? Preste atenção. Mas enfim, o URA paga dividendos com frequência semestral, tá? Já líquidos dos 30%, que é retido diretamente na fonte pagadora, nesse caso lá nos Estados Unidos. Só que o ganho de capital sobre a venda de ativos é bem menor, tá? Dependendo da quantidade, vai de 15% a 22,5%, mas a burocracia, assim como em todo o país, existe, tá? Nesse caso, você está investindo lá. Por isso, vai de cada investidor escolher qual o melhor produto financeiro para si. Ou os BDRs aqui, que não tem muita burocracia, quase nenhuma na verdade, ou lá fora investir diretamente. Aqui no Brasil, inclusive, através dos BDRs, não tem taxa de ADM por parte do custodiante, quem custodia aí, né, os BDRs que são lastreados as cotas lá fora, até porque a taxa de ADM da Global X é de 0,69% no caso do URA. O mercado norte-americano ele tem essa vantagem de te
dar excelentes produtos, tá, com bons retornos e também uma taxa de administração extremamente baixa, o que é muito bom. O valor patrimonial por cota é de $28,40, tendo um patrimônio líquido investido de 3,2 bilhões de dólares, bastante capital investido. Nem preciso falar sobre o preço, né, do dólar, expansão da nossa base monetária, ou seja, perca de valor da moeda, aumento de impostos desenfreados, expectativa de inflação mais alta e o quanto diversificar o seu patrimônio é muito importante agora. Então, basicamente, tem a opção de você ter aí um ativo dolarizado que paga dividendos também, tem o crescimento do ETF em questão de patrimônio também, né, tem a performance, até uma agenda, tá, energética favorável também ao URA, como eu salientei aqui no vídeo. Inclusive, me diz aí, né, qual a sua opinião sobre o segmento ou sobre o ETF. Não esquece de deixar a sua sugestão de ativo. Eu espero ter agregado com mais informações e insights, informações, sem muita enrolação, como sempre. Acho o URA um ETF muito estratégico nesse momento para você também poder diversificar. A maioria das informações aqui nesse vídeo não vão se desatualizar, então fica à vontade para você compartilhar com um amigo, alguém que você conheça, que você queira que ela aprenda um pouco mais sobre ativos, sobre investimentos, deixando claro aqui também que não é uma recomendação. Nem todo mundo gosta de ativos assim fora da caixinha, até porque entender bem sobre o setor e como realmente funciona, eu sei que é um pouco complicado. Deixa aí o seu like como apoio, se inscreva se ainda não for inscrito e aproveite e ative as notificações. Quem é inscrito tem preferência nas sugestões de ativo aí. Para quem é investidor, tem o seu negócio, trabalha com vendas, serviços, precisa captar mais clientes aí, quer trabalhar na internet ou já trabalha com internet, independente do negócio, você precisa captar cliente. Eu estou deixando aí uma ferramenta para o uso de captação de contatos infinitos aí via WhatsApp, está na descrição e no primeiro comentário também. Valeu, um grande abraço e até a próxima.